Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar a falar sobre o capítulo 14 neste devocional. Vamos falar sobre a parte 2 deste capítulo 14, algo muito interessante que eu quero compartilhar contigo, tá bom? Quero ressaltar o seguinte também, se você não assistiu aos outros vídeos, procure aqui no canal, na playlist Devocionais em Gênesis, e você vai encontrar todos os capítulos até aqui o capítulo 14, e gravamos vídeos muito edificantes. Eu gostaria muito que você assistisse todos esses vídeos, vai abençoar a sua vida. Assista um por dia, 2, 3, maratone isso, porque vai abençoar a sua vida. E o mais importante, pessoal, não deixe de fazer o seu devocional, de orar, de buscar a Deus individualmente, ainda que seja alguns minutos com qualidade. Não deixe de ler a palavra, não deixe de ler esses capítulos que temos falado aqui, não deixe de orar, de ficar em silêncio esperando Deus falar com você e de louvar ao Senhor também. Então vamos lá, pessoal. Nós terminamos o vídeo passado falando sobre libertar cativos, falando sobre Abraão ter libertado Ló, você deve lembrar disso, né? Falamos sobre isso no início do capítulo 14, daquela guerra de 4 reis contra 5, em que o Ló foi levado cativo e o Abrão, ele foi lá, guerreou e venceu e trouxe Ló de volta, libertou Ló, a sua família, recuperou os seus bens e certamente recuperou aquilo que os inimigos tinham pensado que iriam ficar, que pertencia a Ló, né? Aquilo que pertencia ao Ló, a riqueza, os bens, enfim. E aí, pessoal, aqui entra algo muito interessante, porque o rei de Salém, um rei chamado Melquisedeque, que era sacerdote, ele vai se apresentar para Abrão e ele vai levar, né, para Abrão pão e vinho. Na teologia, esse Melquisedeque, que vai abençoar Abrão, ele aponta para Cristo, aponta para o futuro, porque Jesus, ele nos ensinou a celebrarmos a Santa Ceia, não é? E nos ensinou a celebrarmos a Santa Ceia com esses elementos. No nosso caso, né, o suco de uva e o pão. Você na Santa Ceia da sua igreja certamente participa da Santa Ceia assim. E o Senhor Jesus também abençoa. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte: quando ele se apresenta para Abrão, quando ele chega até Abrão, o Abrão vai reconhecer a autoridade dele, vai reconhecer que ele era um representante de Deus. E aí o Abrão vai pegar o dízimo de tudo aquilo que ele conquistou nessa batalha, de tudo aquilo que ele recuperou, e ele vai devolver, vai devolver para Melquisedeque, que ele via a autoridade e reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. E eu quero deixar aqui o tema agora, o tema deste vídeo. O seu coração está posto em quê? Em que o seu coração está posto? Eu vou te explicar melhor já, mas vamos ver isso aqui, pessoal. Eu vou ler Gênesis 14, vou ler aqui do versículo 18 até o versículo de número 22. Vamos lá? Diz assim a palavra: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, veja só, ele abençoou o Abrão, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão, quer dizer, deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Então vamos lá, pessoal. Eu quero focar nisso aqui que aconteceu entre Melquisedeque e Abrão. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, era uma autoridade que representava, né, a presença de Deus, representava o Senhor, era um representante de Deus. E o Abrão, ele vai dar, aqui de acordo com a palavra, o dízimo de tudo aquilo que ele trouxe de volta. Por que eu estou te falando isso? Porque quando ele fez isso, ele mostrou que o coração dele não estava assentado, não estava posto nos bens materiais. Não estava posto nas coisas. Pelo contrário,
Ele, quando fez isso, mostrou que o coração dele não estava nos bens, não estava no dinheiro, não estava na riqueza, mas estava em Deus. Ele reconhecia que o Senhor fora o responsável daquela vitória. Ele reconhecia que Deus estava ali em gratidão. Ele vai devolver a 10ª parte de tudo aquilo que ele conquistou. É interessante o seguinte, pessoal, muitas pessoas, quando se fala de dízimo, elas falam que o dízimo é coisa da lei. Só que aqui em Gênesis, quando aparece a palavra dízimo na Bíblia, a gente ainda não tinha a lei. A lei vai vir em Êxodo. Só que aqui em Gênesis já aparece a palavra dízimo. Tem como, pessoal, eu falar que fulano é filho de fulana se a fulana nem sequer existiu? Não tem como. Ou seja, a lei não existia ainda, então não tem como eu falar que o dízimo é filho da lei. Está compreendendo, pessoal? Então, ainda que as pessoas falem isso em muitos lugares, não acredite nisso, porque não é coisa da lei, é coisa da palavra de Deus mesmo. Está acontecendo aqui com Abraão, que é o pai da fé. Ele está dando exemplo. Está entendendo? Então, quando nós somos fiéis a Deus, voltando aqui para o assunto de Abraão, nós mostramos no que está posto o nosso coração. O Abraão, ele poderia, ficar com tudo aquilo, ele poderia deixar tudo aquilo para as pessoas próximas a ele e nem se lembrar de Deus, mas o coração dele estava em Deus. Então, ele vai pegar aquilo que ele tinha naquele momento, que era o que ele podia oferecer de melhor, e ele vai devolver, vai devolver, como você preferir, a 10ª parte. Amém, gente? Ele vai devolver o dízimo de tudo aquilo que ele conquistou. Quando você recebe o seu salário, quando você recebe um dinheiro, quando vem algo nas suas mãos e você devolve e você entrega para Deus aquilo que pertence a Ele, você está mostrando que o seu coração não está no dinheiro, não está no bem material, mas está no Senhor, que foi o responsável por te dar a vitória, por te dar saúde, por fazer você conquistar aquilo que você tem. Fique com essa palavra no seu coração. Vou encerrar aqui o capítulo 14 e no próximo vídeo vamos falar sobre o capítulo 15. Vamos começar a falar sobre o capítulo 15. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!